Ok, pessoal, de volta à nossa aula de biologia. Agora, olha só. Na outra aula, nós falamos sobre a mitose. Falei da intérfase, né, não precisa repetir de novo aquela parte ali. E falei que a mitose, eu tenho uma célula
no final eu vou originar essa célula, aliás, vai originar outra célula. Portanto, eu vou ter duas células no final, com a mesma quantidade de material genético, e elas são idênticas entre si. Elas são clone. Ok? Só para relembrar, para a gente poder fazer a comparação agora com outro tipo de divisão celular. Isso é uma coisa. Outra coisa, objetivo, fazer com que o organismo aumente de tamanho, fazer com que o organismo regenere algumas partes e nos seres microscópicos fazer a reprodução. Beleza? Qual o objetivo da meiose? Disso aqui, da meiose, da aula de hoje. Qual é o objetivo da meiose? Só tem um. Lá na mitose a gente falou pelo menos 3 objetivos. Aqui nós temos um só, que é a formação de gametas. O que é gameta? Óvulo e espermatozoide. Ou seja, só vai acontecer meiose nos seres pluricelulares. Não em todos os seres pluricelulares, mas só vai acontecer em seres pluricelulares. Precisa da formação de gametas para a reprodução sexuada acontecer. Ok? Então, olha só. Pegando aqui do começo, eu fiz já um esquema aqui para nós. Lá na mitose, uma célula, 2N igual a 46. No final do processo, forma duas células, 2N igual a 46, que não é essa aqui é da meiose. Tá? Vamos ver a diferença então. Aqui eu tenho, passa lá pela intérfase. Vai acontecer as mesmas coisas da intérfase da mitose, acontece na intérfase da meiose. Tá? Não vou falar de novo então. Intérfase. Daí agora eu tenho 2N igual a 46. Daí vai ter a prófase. A prófase vai acontecer que o DNA ele é enrolado, é duplicado, vira cromossomo. A mesma coisa da mitose, igual. Só que esses cromossomos, ao invés de ficarem um atrás do outro, ou individualizados, eles vão formar duplas. O original e a cópia formam um cromossomo. O original e a cópia formam outro cromossomo. Quantos pares eu tenho aqui? Um par. Um par é 2. Um par. Ah? Quantos cromossomos nós temos, nós humanos temos? 2N igual a 46. Quantos pares vão formar? 23. Ah? Só que o que acontece na prófase 1? Esse cromossomozinho aqui, esses cromossomos aqui, eles já estão formando par, eles vão trocar pedaços. Então, esse cromossomozinho aqui vai ficar com um pedacinho do vermelho ali, e o vermelho vai ficar com um pedacinho do preto. E assim troca outros pedaços também. Esse processo a gente chama de crossing over. Crossing over. Tá? Ou permuta também, é falado. Permuta por quê? Porque troca pedaços. A prófase 1 é subdividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. 5 subdivisões. Para acontecer o crossing over, normalmente nos livros didáticos, lá mais didaticamente, mais esmiuçadamente falando, vai estar lá leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese, tudo dentro da prófase 1, para explicar o crossing over. Ok? Todos os parzinhos vão trocar esses pedaços aqui. Então o cromossomo ele não vai mais ser igual do jeito que ele era antes. Por quê? Porque ele trocou pedaço. Já tem uma diferença importante aqui.
daí, na metáfase 1, eles estão em par. Daí todos eles se alinham bonitinho na região equatorial da célula, 23 pares. E na anáfase, o que acontece? Esses pares se separam. Olha só. Vou pegar aqui. Eu tenho um par de cromossomo. Aqui, outro par de cromossomo. Aqui estão os parzinhos. Parzinho aqui, parzinho aqui. Daí na anáfase, o que acontece com os pares? Separa. Lá na anáfase da mitose, separava o quê? Rompia no meio os cromossomos. Agora não rompeu no meio os cromossomos, só separou os pares. Então o que vai acontecer? Eu vou ter 23 cromossomos aqui e 23 cromossomos aqui. E no final da primeira divisão meiótica, 23 cromossomos numa célula e 23 cromossomos na outra célula. Agora diminuiu a quantidade. No início eu tinha 46, e no final da primeira divisão meiótica, eu tenho 23 cromossomos numa célula, 23 cromossomos na outra célula. Não é DNA, é 23 cromossomos. Então, olha só. Terminou a primeira fase. Aqui, acabou a primeira fase. Só que a mitose tinha uma fase só. E a meiose continua. Essa célula aqui e essa aqui vão continuar a divisão. Então, essa célula aqui vai ter uma prófase 2, vai ter uma metáfase 2. Na metáfase 2, os cromossomos eles não estão em pares. Na metáfase 1, eles estão em pares, mas eles se dividiram. Então, na metáfase 2, os 23 cromossomos eles se alinham aqui e não estão mais em pares. Na outra célula também, porque são duas metáfases que tem agora. Na anáfase 2, esses cromossomos eles se separam. Acontece uma separação. Aqui acontece uma separação também. E aqui se divide em 2. Aqui se divide em 2. Daí vai ter 23 aqui, 23 aqui, 23 aqui e 23 aqui. Eles se desespiralizam. Eu tenho 23 moléculas de DNA aqui, 23 aqui, 23 aqui, 23 aqui. Voltando para o início. Uma célula, 2N igual a 46. Com a quantidade total. No final de toda a meiose, ela dá origem a 4 células, não 2, 4 células, cada célula com 23 moléculas de DNA. E agora, o mais importante, lá na prófase 1 aconteceu uma permuta, uma troca de pedaços. Aconteceu algo do tipo assim, trocou pedaços. Aqui, Esse DNA não é mais igual. Esse DNA não é mais igual. Então, esse DNA não é igual a esse aqui, que não é igual a esse aqui, que não é igual a esse aqui. Uma meiose, uma célula entrando em meiose, ela forma 4 células, e todas elas diferentes umas das outras, e com a metade da quantidade de material genético. Na mitose, forma 2 idênticas, e na meiose forma 4 diferentes.
essas 4 diferentes aqui vão dar origem aos gametas. E todos os gametas, eles são diferentes uns dos outros, porque vai acontecer meiose em várias células. Em várias células vai acontecer meiose. Onde acontece a meiose? Nos homens, acontece lá no testículo. Uma célula forma 4, mas não tem uma, tem milhares. Então, cada uma vai entrar em meiose e no final do processo lá, vai formar em torno de 250 a 300 milhões de espermatozoides. E todos esses 300 milhões de espermatozoides, todos diferentes uns dos outros. E todos os óvulos, ovócitos, que forem produzidos lá no ovário da mulher, todos os ovócitos vão ser diferentes. Por causa da meiose, a meiose produz células diferentes por causa do crossing over. Então, um espermatozoide fecunda um óvulo, forma uma criança. Aqui está a criança. Deixa a criança aqui. Aqui, criancinha. O mesmo casal, espermatozoide, óvulo, fecunda, forma outra criança. 2 anos depois, outra criancinha aqui. Beleza? Esse casal tem 2 filhos, diferente um do outro. Por que esse casal tem filhos diferentes? Por causa que o crossing over formou gametas diferentes. Se não formasse gameta diferente, se todos os gametas que fossem produzidos durante a meiose fossem iguais, o que ia acontecer? Hoje, 2019, esse casal ia ter um filho. Aqui está o filho. Em 2021, eles vão ter outro filho. Aqui está esse filho. Como os gametas, como todos os espermatozoides são iguais e todos os ovos são iguais, esse primeiro filho, ou melhor, esse segundo filho, vai ser igual ao primeiro. Vão ser gêmeos com idades diferentes. Mas por causa desse processo, que a gente chama de crossing over ou de permuta, os indivíduos são diferentes. Se um casal pudesse ter 500 filhos, naturalmente, se fosse possível isso, não é possível, porque não tem idade suficiente para isso, não tem tempo suficiente para isso. Se tivesse 500 filhos, todos seriam diferentes uns dos outros. Mas eles são parecidos? São parecidos. Mas por que são parecidos? Porque estão herdando material genético parecido. Mas eles não vão ser iguais por causa do crossing over. Gêmeo é outra coisa. Então, gêmeos é outro processo que a gente vai ver na sequência. Okay? Meiose tem o objetivo de formar células diferentes. No homem vai ser lá no testículo, na mulher vai ser nos ovários. E o processo é esse. A gente vai ver na sequência que tem um nome para isso, que a gente chama de espermatogênese e ovulogênese. Daí ali a gente explica o melhor. Mas a base é o quê? A meiose. Ok? Então, esse processo aqui é chamado de meiose. Olha só. 2n igual a 46. Humano. Vamos pegar um outro indivíduo. Que ele seja 2n igual a 16. Ao invés de ter 46, tem 16. Os gametas vão ter quantos cromossomos? Os gametas vão ter 8. Se na espécie humana os gametas têm 23, que é a metade, nessa espécie aqui é 8. Se eu digo assim, essa célula aqui é uma célula 2n igual a 18. Que fase da meiose
está representando isso aqui? Está representando a metáfase 1 da meiose nessa célula aqui. E se eu digo assim, essa aqui é 2N igual a 20. Daí eu ponho essa célula aqui e digo assim. Exemplo. Que fase da divisão celular é essa aqui? Levando em consideração que é 2N igual a 20. Tá? Vamos botar 10 aqui para representar certinho, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 cromossomos. Mas a célula é 2N igual a 20. Mas tem 10 aqui e estão todos alinhados no meio da célula. Alinhado no meio da célula e não está em dupla, é aqui. Alinhado no meio da célula, sem estar em dupla, é aqui. Então, essa célula aqui, ela está na fase de metáfase 2 da meiose. Tá? E daí, tem algumas questões aí que pede para a gente identificar qual a fase que a meiose ou a mitose está acontecendo. Ok? Vamos ver algumas coisas aqui. Objetivo da meiose, produção de gametas. Esse slide aqui, ele é importante. Olha só. Quantos cromossomos tem? 4. Eles se duplicam e ali está formando os 4 cromossomos. No final do processo, forma 4 células com a metade da quantidade de cromossomos. Só que todas células diferentes. Tá? Aqui as fases da divisão meiótica. Aqui a prófase 1, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno. Aqui no diplóteno dentro da prófase 1, está acontecendo a permuta, que a gente chama também, essas regiões são chamadas de quiasmas. Essas regiões de troca de material genético. Leptóteno e o zigóteno aqui. Depois, metáfase 1, dá para ver nessa imagem que eles estão com os pedacinhos trocados, mas estão em duplas. Anáfase, as duplas se separam e chegou lá, formou 2 células, cada uma com 23 cromossomos. Daí aqui está elas, 23 cromossomos. Prófase 2, metáfase 2, tudo alinhado no meio da célula. Na anáfase 2, esses cromossomos são rompidos ao meio. E na telófase 2, o que aconteceu? 4 células, todas elas diferentes umas das outras. E a partir daí, elas vão formar os gametas. Se é no homem, espermatozoide, se é na mulher, os ovócitos. Tá? Olha só a aplicabilidade disso aí. A figura abaixo representa esquematicamente fase de um processo de divisão celular. A partir desse momento, espera-se. O que eu tenho ali? Eu tenho cromossomos em duplas. E essas duplas estão na fase mediana da célula, na fase equatorial, na parte equatorial, no meio da célula, em dupla. Eu posso dizer que elas estão em metáfase 1. Tá? Então, o que se espera a partir daí? Fragmentação da carioteca? Não, a carioteca já se fragmentou. O desaparecimento das fibras do fuso? Não, as fibras do fuso vão continuar. A separação das cromátides irmãs? Não, cromátides irmãs são os que formam um cromossomo, elas vão continuar unidas. A duplicação dos centríolos? Não, eles já estão duplicados. A separação dos cromossomos homólogos. Eu tenho um par de cromossomo aqui, outro par de cromossomo homólogo aqui, eles vão o próximo passo é eles se separarem, que a gente chama, essa fase a gente chama de anáfase. Okay? Então, é uma série de nomes, uma série de nomenclatura e, principalmente, imagem. Eu preciso associar a imagem com o texto. Eu preciso ler e entender o que está acontecendo para mim conseguir
decifrar, por exemplo, essa questão aqui que tem uma imagem. Ok? De novo, imagem. As figuras abaixo mostram fases de um tipo de divisão celular. Que divisão celular é essa? É meiose ou é mitose? Como nas alternativas eu tenho meiose e mitose, eu preciso identificar. É meiose ou mitose? Como é que eu vou identificar? Está escrito ali, quiasma. Quiasma, que é aquela fase ali de troca de pedaços, só existe na meiose. Então, a letra A e a letra B eu já tirei. É meiose. Qual é a sequência correta? O que tá acontecendo ali nesse 3? O quiasma. E o quiasma acontece logo no início. A palavra quiasma ali já facilita um monte. Então, esse 3 está acontecendo antes, porque o quiasma, o crossing over, acontece logo no início. Depois, o que vai acontecer? Vai acontecer o pareamento, vão formar pares, vai acontecer metáfase, só que na figura não tem nenhuma metáfase, e o número 2 está indicando uma anáfase, os cromossomos estão se separando. Depois, ali no 4, está formando a telófase 1, está formando 2 células. No 1, tem 2 células, mas não tem mais, os cromossomos não estão mais em dupla. E lá no 5, está mostrando que está acontecendo o rompimento. E como no 1 não estão mais em dupla, e no 5 não está mais em dupla, mas o 5 é uma anáfase, e ela acontece antes da divisão final. Então, o 5 vem antes do 1, nesse caso. Está indicando ali, letra C. O que eu preciso saber aqui? Preciso saber a sequência dos acontecimentos. Esse é o objetivo dessa questão aqui, é a gente conseguir identificar a sequência do acontecimento. Então, a meiose e a mitose, uma não é a sequência da outra, são 2 coisas separadas. A meiose não é sequência da mitose. Mitose é para fazer o organismo crescer, depois que o organismo cresceu, chegou na fase reprodutiva, lá nas gônadas, testículo, ovário, vai formar gametas. E os gametas vão ser formados a partir desse processo aqui. Lógico que para ter células 2N lá no testículo e lá no ovário, houve o quê? Mitose. Houve uma mitose antes para formar 2N aqui. Beleza, tá, tudo bem. Mas a meiose vai ser depois, mas o que eu quero que vocês entendam é que não é. Tem que acontecer mitose e meiose. Tem que acontecer sim, mas uma não é necessariamente a sequência da outra. Então, a gente vai ver na sequência aqui, das próximas aulas, como que acontece a formação do gameta masculino e do gameta feminino. Antes, a gente vai dar uma olhada no aparelho reprodutor masculino e feminino também. Ok? Abraço, até a próxima aula.